Ok, boa noite, igreja. Boa noite, meus irmãos. Que bom que vocês vieram, que bom que Deus nos concedeu a oportunidade de vir também. É nosso desejo nessa noite que a graça de Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade nas nossas vidas. Amém? Esse é o nosso desejo. Nós queremos saudar os de perto, né? Os que estão aqui nos visitando, o casal ali, a família, né? Que sejam bem-vindos no nosso meio. Nós queremos dizer que Deus se alegra muito com a atitude, o desejo e a programação, né, de estarmos aqui, o desejo de estarmos aqui. Como eu disse semana passada, eu quero repetir, que as bênçãos reservadas para essa igreja nesse dia, nessa noite, que possa ser também alcançada, compartilhada por todos que aqui estamos e por todos aqueles também que estarão nos acompanhando aí pelo canal. Amém? Irmãos, nós estamos aí nessa sequência de mensagens, né, a respeito de um tema específico. Qual é o tema mesmo? Prepara-te, Israel. O Senhor logo vem, né? Fazendo aí uma alusão ao capítulo 4 de Amós, verso 12, quando diz ali: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Bom, é uma série, a gente apresentou já algumas coisas desde a primeira quarta-feira, essa já é a última. Eu penso que nós vamos ter que fazer uma breve recapitulaçãozinha aqui básica, né, para os irmãos que porventura estão acompanhando hoje. Só lembrando que as 3 mensagens anteriores está disponível aí no canal da igreja e também no nosso canal, né, o Pleno Tempo. Irmãos, certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: olha, no momento eu tomei abuso de igreja, porque no momento que eu estava passando por uma situação muito difícil, e aí eu saí procurando igrejas para que confortasse meu coração. E aí ela me disse assim, e não encontrei nada que acalentasse meu coração naquelas circunstâncias, e por fim desisti de procurar. E aí ela me fez pensar no seguinte: por mais que a mensagem seja temática, tenha uma sequência a ser seguida, eu aprendi ali naquele bate-papo, naquela conversa, de que Deus sabe quais são as necessidades daquele servo, daquele adorador que vem na sua casa de oração no dia que for. Ele sabe. Então, nós devemos estar cientes, né, alegres com essa certeza que Deus concede, de que quando a gente vai para a igreja, a depender da temática, a depender de quem seja o mensageiro, porque o mais importante de fato é a mensagem, Deus tem bênçãos e promessas para falar ao coração do verdadeiro adorador. Porque depende muito mais da disposição com que a gente vem adorar a Deus do que de fato aquele que vai transmitir a mensagem. Porque o Espírito Santo é quem transmite, converte ali a linguagem da mensagem para que seja de fato compreensível aos adoradores. Então que assim seja. Por mais que tenhamos uma mensagem específica para transmitir, com a temática pré-estabelecida, mas que Deus possa contemplar o coração de cada um dos que aqui vieram com essa intenção, de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Irmãos, essa temática apresentada, que tem sido apresentada, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, né, de estar compartilhando com os irmãos, com a igreja, essa série, essa pequena série. Por quê? Outro dia, estudando a respeito de dois determinados capítulos aqui de um livro, consegui sintetizar aqui, sistematizar esses tópicos, e aí eu falei: olha, se Deus me conceder a oportunidade, eu quero partilhar esse conteúdo com os irmãos, e eu louvo a Deus pela oportunidade de estar concluindo aquilo que foi proposto desde o início do mês, aqui iniciarmos. Então eu quero dizer o seguinte: se os irmãos estiverem saindo 1% mais preparado para o retorno de Jesus, eu já me dou por satisfeito. Eu já digo para mim assim: valeu a pena. Valeu a pena estudar, recapitular aquela temática, porque de fato a intenção é essa: preparar, ou nos prepararmos, ou continuarmos no processo de preparação para aquele grande dia, quando é dito ali: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. E que de fato seja um contexto alegre, um contexto de bênção, né? Aquele grande encontro, naquele grande dia. Nós falamos no início que teríamos aqui 21 itens para nós estarmos aqui preenchendo a nossa mochila, lembra?
Mas aí, no decorrer da série, a gente percebeu que não ia ter como passar os 21. Então, vão ser sistematizados 10 itens espirituais. O que eu quero trazer de novidade é o seguinte, que os 10 itens que vai ser apresentado, os 7 anteriores, mais 3 de hoje, totalizando 10, e muito mais, foi extraído desse livro aqui. Eventos finais. Mas eu pensei assim, olha, se eu disser que a série vai ser baseada no livro chamado Eventos Finais, eu creio que a repercussão ela vai ser diferente. Então, porque quando se fala em eventos finais, essa temática da escatologia causa uma reação diferente. Para uns é empolgante, é alegre, é vibrante. Para outros é temerária, é cautelosa. Então, acabaria trazendo um efeito que a gente não sabe qual. Por isso, deixei para fazer hoje, que hoje você já está aqui, não tem mais como você... Né? Aliás, você tem até a liberdade de sair, né? Mas a temática foi extraída de 2 capítulos aqui. Então, os 10 pontos que já foram apresentados, os 7 pontos que foram apresentados aqui, e os 3 que vai ser apresentado hoje, foram extraídos aqui de 2 capítulos desse livro. É o capítulo 5 e o capítulo 6. Mas olha só que interessante o título do capítulo. O capítulo 5, o título é A Vida Devocional do Remanescente. Relevante ou não? A vida devocional do remanescente. A gente até explanou um pouco aqui a respeito da temática do termo remanescente. E o segundo capítulo, que é o número 6, o capítulo de número 6, tem por título O Estilo de Vida e Atividades Cotidianas desse mesmo remanescente. Então eu creio que seja de fato relevante para a nossa vida, né? E por isso Deus, eu creio que impactou meu coração para que pudesse estar compartilhando com os irmãos. Então, eu até fiquei de trazer, né, e por escrito, impresso aqui para distribuir entre os irmãos, não foi? Mas eu creio que quando a gente vai lá, a gente mesmo vai lá e lê, a gente vê de forma mais rica ainda. Então, se eu distribuir seria como que limitasse o entendimento dos irmãos. Então, em vez de dar impresso, está aqui, o livro é esse, e aí os irmãos podem ir lá e dedicar tempo de qualidade e absorver as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um. Nesse momento, eu quero que os irmãos fechem seus olhos, se assim for possível, para a gente fazer mais uma breve oração. Querido Senhor, louvado seja o Teu nome, meu Pai, pela oportunidade que é nos concedido nessa hora com tempo de qualidade aqui, planejado, sem pressão, poder estarmos aqui reunidos entre irmãos, poder explanar aqui, como já foi feito, né, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, certo de que o Senhor tem a alegria de nos ouvir. E nessa hora, Senhor, como já foi explanado aqui por Tiago, que a Tua bênção seja derramada sobre nós e que a mensagem possa falar ao coração de cada um dos Teus adoradores que a essa casa de oração veio. Eu rogo a Tua unção para falar, mas também para ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu penso que precisamos fazer uma breve recapitulação aqui, pelo menos da história da mochila, né? Pelo menos. Está uma mochila aqui, e os irmãos que porventura tá chegando agora, pode achar estranho. Irmãos, essa mochila aqui, ela tem um significado dentro desse propósito que a gente começou a tratar aqui nessas 4 quartas-feiras. Olha só, eu sou profissional da área da saúde e minha carga horária é de 7 horas da manhã à meia-noite. Não é adaptação aqui para a mensagem, ela é de fato assim, eu entro no trabalho às 7 horas da manhã e saio meia-noite. E o que acontece? Lá a minha categoria não tem armário, né, para colocar os objetos pessoais. Por fim, a gente usa uma mochila como armário, armário portátil. Então ali, dentro dessa mochila, a gente carrega ali algumas coisas que a gente usa durante o plantão. Ali a gente coloca carimbo, crachá, caneta, leva livros, enfim, uma série de coisas. O lanche, né, a irmã lembrou bem, o lanche, importante. E a gente leva uma série de coisas que no decorrer do plantão a gente vai tirando ali, que vai precisando, vai tirando. Só que como eu saio meia-noite, e aí eu disse que é uma realidade, quando vai chegando perto da hora de ir embora, irmãos, dá uma agonia para poder ir embora. E aí
as coisas que eu vou tirando da mochila, se eu não me organizar previamente, eu acabo indo embora e esquecendo minhas coisas espalhadas. É uma garrafa d'água lá na copa, é o pendrive plugado, não é? O celular, não, o celular geralmente eu não esqueço não. Eu esqueço o pendrive, carregador, uma série de coisas que eu vou tirando ao longo do dia, do plantão, mas na hora de ir embora, eu preciso, quando eu não me organizo, eu acabo indo embora meia-noite e acabo esquecendo muitas coisas para trás. E a proposta é não esquecermos nada de forma espiritual. Então, quando a gente pensa nisso, pensa que a meia-noite desse mundo já está para se chegar e que breve Jesus voltará para buscar aqueles que têm se preparado. Então, a proposta foi estarmos com a nossa mochila preparada para que quando a meia-noite de fato chegar, nós possamos ir ao encontro do Senhor nos ares com a nossa mochila espiritual totalmente preparada, previamente planejada e não esquecermos nada, de fato, irmos para a glória. Amém? E aí foi proposto ao longo dessas quartas-feiras ir preenchendo a nossa mochila, organizando a nossa mochila de itens espirituais. Eu falei que o primeiro item que a gente precisaria ter, eu vou passar breve para a gente ganhar tempo, é fé, né? Um item espiritual que a gente precisa ter na nossa mochila previamente é fé. E aí a gente foi colocando aqui. Fé, eu falei a respeito, vai estar salteado aqui, certo? A respeito do dominar os pensamentos, é um item espiritual, dominar os nossos pensamentos, não permitir que eles fiquem vagando por aí, e a gente vai colocando na nossa mochila. Falei a respeito do entendimento das mensagens angélicas, lembram? Entendimento a respeito desse assunto, e a gente coloca na nossa mochila antes da meia-noite. E aí eu falei também a respeito de lembrar das bênçãos do passado, lembra? Nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido aí no passado. E a nossa mochila vai ficando pesada, irmãos. Pesada. Falei também a respeito do relacionamento com Cristo. Relacionamento pessoal, relacionamento intencional. Dentro da nossa mochila. Falei também a respeito da submissão ao Espírito Santo. Irmãos, esse item aqui é fundamental. Inclusive se você está aqui, é porque você já tem indícios de que você já está desenvolvendo esse item. Não é submissão ao Espírito Santo. Mochila também. E falei no primeiro dia a respeito da vida dupla. Não é? Vida de oração, mas vida também de ação. Né? Aquilo que os irmãos já têm praticado. E aí, irmãos, a nossa mochila está ficando pesada. E aí a gente pode fazer também uma alusão à sacudidura. Na sacudidura, o grão que fica pesado, o grão pesado é que fica na peneira. O que é leve voa com uma palha, certo? Então, quanto mais pesada a nossa mochila espiritual, melhor será aí o nosso desempenho nessa jornada cristã. Hoje temos 3 itens aqui. Falei também a respeito do estudo da Bíblia. Ficou por fora aqui. Estudo da Bíblia. Prescindível. Por falar nisso, abra a sua Bíblia aí no livro de Josué. Livro do Josué. Capítulo 3. 3. Josué, capítulo 3. Primeiro livro do Velho Testamento, logo após o Pentateuco. Ou seja, o 6º livro. Josué, capítulo 3. Vamos lá. Josué, capítulo 3. Mais uma vez. Senhor, a tua palavra está aberta. Queremos te rogar a tua bênção para essa explanação. Por favor, Senhor. Humildemente te pedimos em nome de Jesus. Amém. Josué, capítulo 3, versículo 1, 5 e 7. Olha só. Levantou-se, pois, Josué, que hora aí na sua Bíblia? De madrugada. E partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel. E vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passasse. Irmãos, aí está dizendo que Josué organizou aí a turma aí de Israel e de madrugada partiram. Nós aprendemos aqui que é um momento bom, um tempo bom para buscarmos aí desenvolver alguns, se não todos, desses itens espirituais de madrugada. Mas eu quero enfatizar aí no verso 5. Vamos lá? Olhe seus olhos, volte seus olhos aí para o verso 5. Diz assim: Disse Josué também ao povo:
santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O contexto a gente conhece aí, é a saída do povo de Israel, o próximo à entrada em Canaã. O que acontece exatamente o que estamos vivendo, estamos próximos de entrarmos na Canaã celestial. E aqui, nesse contexto, próximos de se cumprir a promessa do Senhor, então Josué, ungido pelo Espírito Santo, diz assim: olha, pessoal, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós. Para o nosso contexto aqui, nós poderíamos dizer, olha, prepara-te, Israel, porque hoje o Senhor já tem realizado maravilhas no meio de nós. Quando a gente vê ali testemunhos como o da irmã Graça contou ali, a gente pode ter a convicção de que não amanhã, não depois de amanhã, mas hoje o Senhor já tem feito maravilhas no nosso meio. Quando eu olho também para o Tiago, para o contexto de vida dele, o contexto de caminhada cristã, a gente não tem como também perceber essa realidade. O irmão ali Adilson, o irmão Wesley, enfim, todos nós, na nossa caminhada cristã, podemos afirmar essa declaração que Josué faz há muito tempo atrás. Santificai-vos, ou seja, preparai-vos, porque amanhã, quem sabe depois, quem sabe hoje, o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Amém? Glória a Deus por essa bênção. Irmãos, é dito lá em Hebreus que sem santidade ninguém verá a Deus. Então é um pré-requisito que também poderia estar aqui nesse contexto. Santificai-vos, santidade ao Senhor, porque sem esse item, essa condição, ninguém verá o Senhor. Então a gente pode perceber e pensar que Deus quer, Deus deseja e a gente precisa o quê? Querer e desenvolver. Por quê, irmãos? Todos esses itens, tanto os que eu já falei, como os que eu ainda vou falar, são teóricos. Dito daqui da frente, engravatado aqui, é tudo teórico. O grande desafio é, de fato, desenvolver esses itens lá no nosso dia a dia, nos nossos confrontos, naquilo que somos afrontados. Então esse é o grande desafio. Olha só o verso 7. Verso 7. Josué 3, verso 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então Deus está nos dizendo nessa noite que assim como Ele foi com Moisés, com Josué, com Caleb, com todos os personagens bíblicos aqui, Ele está querendo dizer assim: olha, eu sou contigo. Você tem desejo de desenvolver esses itens, se preparar de fato e de verdade para aquele grande dia? Não temas, eu sou contigo. Assim como fui com Moisés, assim como fui com Josué, eu serei contigo no desenvolver, no empenho de desenvolver aqui esses itens espirituais. Amém por isso? Amém. O Senhor é conosco. E já disse em outra citação, né? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Fazendo aqui uma alusão ao que foi dito semana passada, né? Que a gente tem dificuldade em desenvolver esses itens por conta da nossa rotina, a correria do dia a dia. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que o Senhor garante que Ele é por nós, Ele é conosco nesse processo de desenvolvimento desses itens para alcançarmos aquele grande objetivo que é encontrarmos com o Senhor em poder e grande glória. Amém? Amém. Vamos ver aqui 3 itens rapidamente para concluirmos aqui a série de 10 itens espirituais para preenchermos a nossa mochila. O item hoje ele é triplo. O primeiro item ele é triplo. E o primeiro item dessa noite é vigilância, trabalho e oração. Irmãos, oração podia ficar fora desse item, dessa série. Vigilância, trabalho, e o trabalho aqui é o trabalho missionário, tá? É o trabalho espiritual, o trabalho intencional de fazer aquilo que é uma das paixões de Jesus. Lembra uma das paixões de Cristo? De trabalhar por almas, além de desejar intensamente fazer a vontade de Deus. Então, vigilância, vigiar, e a gente está num mundo hoje de tecnologia, onde vídeos, né, chegam a todo instante, os jornais
televisivos aí demonstram os acontecimentos de todo o mundo, e a gente precisa estar de fato vigilantes, não priorizando o jornal, mas priorizando as profecias, quem sabe, né? Priorizando as profecias e vigilantes, mas não só vigilantes, não no termo de somente orando, mas trabalhando, né? Vigiar e orar. E por fim, estamos aí em conexão com o Senhor através do método mais eficiente que possa existir, que é o método da oração. Que é através da oração, né? Como já dizia a pioneira, que é o respirar da alma. É através desse mecanismo que falamos com Deus. E através do estudo da palavra, Deus falando conosco. Olha só essa breve citação. Devemos vigiar, trabalhar e orar, como se esse fosse o último dia a nós concedido. Nossa única segurança está em realizar o trabalho de cada dia como se apresenta, labutando, vigiando, esperando e confiando em todas as ocasiões na força daquele que esteve morto, mas ressuscitou. Então a força não é nossa, o empenho deve partir de nós sim, mas a força de conclusão, de execução, é daquele que esteve morto, mas ressuscitou e vive para todo sempre. Então, vigiar, trabalhar e orar. Eis o item a ser colocado na nossa mochila e desenvolvido ao longo da nossa vida. Um segundo item proposto para essa noite, ele é um ponto polêmico, mas é necessário dizer. O que está escrito aí? Desenvolva a reforma de saúde. Irmãos, nesse capítulo, nesses dois capítulos, em especial o 6º capítulo desse livro, Eventos Finais, tem lá uma orientação dizendo que nós devemos desenvolver esse aspecto. E quando eu digo reforma de saúde, eu não estou dizendo, pensadamente, comer ou não comer carne. Pelo amor de Deus. Reforma de saúde vai muito além desse item. Eu estou falando de 8 remédios naturais, estilo de vida e remanescente. Certo? Eu me lembro de uma imagem de um corpo. Imagina aí um corpo. Um corpo tem cabeça. Quem é a cabeça desse corpo? Cristo Jesus. Mas esse corpo tem um coração. E o coração desse corpo é a mensagem de justificação pela fé. Esse corpo tem pernas. E as pernas desse corpo é a mensagem da ciência da verdadeira educação. Mas esse corpo tem braço direito. E sabe o que é o braço direito desse corpo? A mensagem de reforma de saúde. Cristo é a cabeça. O coração é a mensagem de justificação pela fé. As pernas, por onde devemos andar, é a mensagem da verdadeira educação. Mas o braço direito, a inspiração nos diz que é a mensagem de reforma de saúde. Olha só a citação. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que diz estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. De quem ela está falando? De nós. Estamos aqui numa série que tem o tema de preparação para a volta de Cristo. Prepara-te, ó Israel. Então esse texto é para mim e para você. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Isso foi escrito em 1902. Então eu quero crer em Deus que de lá para cá a gente já tenha avançado um pouco. Mas se a gente pensar o contrário, nos assusta em dizer que a reforma de saúde tem uma obra a ser realizada no povo que espera, que aguarda a volta de Jesus, que ela ainda não realizou. Então, irmãos, com carinho, pense nesse item. Pense na questão das reformas, da reforma de saúde como um todo, né? Como estilo de vida de remanescente. Olha o terceiro e último item. Considere princípios. Em outras palavras, não negocie princípios. Eu vou ler a citação que vai direcionar exatamente essa questão. Devemos nos unir a outras pessoas. Devemos o quê? Nos unir a outras pessoas. Contanto que não sacrifiquemos princípios. Precisamos ser sal e luz, nos misturar com a humanidade. O método de Cristo era esse. Se misturava com as pessoas. Não ouvi? Fermento. É um outro elemento simbólico.
Devemos misturar com as pessoas, como foi dito aqui, mas não negociar princípios. Então, um elemento essencial, também deve fazer parte do nosso kit, da nossa mochila, é desenvolver ou não negociar princípios. Estou me lembrando aqui de um pastor lá, pastor adventista, que cuida de uma igreja brasileira lá nos Estados Unidos. Olha só, lá nos Estados Unidos. E ele diz assim: nós aqui na América do Norte, ou os americanos, têm como seu rei o esporte e como sua rainha o entretenimento. Ou seja, ele quis dizer ali a mensagem de que estão negociando princípios. Isso não deve fazer parte da vida do remanescente. Ou seja, não deve fazer parte nem da minha e da sua rotina. Não negocie princípios. Amém? Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. Lucas, por gentileza. Capítulo 2. Livro de Lucas, capítulo 2. Irmãos, o contexto é o seguinte: é a apresentação do bebê Jesus, certo? Jesus, com 8 dias de vida, foi levado por Maria e por José ao templo para ser apresentado, né? Uma cerimônia que até os nossos meninos também passaram por essa cerimônia, né? Uma cerimônia de apresentação de bebê. Bom, capítulo 2, versículo 25. Aí vai, a partir desse contexto de que é uma apresentação do bebê Jesus, olha só o que acontece. 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, verso 28, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, verso 29, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Então, que nesse contexto de apresentação, surge lá um camarada chamado Simeão. E eu fiquei curioso de saber se esse Simeão ele era um dos sacerdotes, né, para pegar o menino, fazer a imposição, mas não. Esse camarada era um camarada simples, ele era também da comunidade dos israelitas ali. A inspiração lá no Desejado de Todas as Nações vai até dizer que a aparência dele era uma aparência de pobre, ou seja, ele não era um dos sacerdotes. Então foi feito para ele uma promessa de que ele não morreria até ver o Salvador, o Cristo de Deus. E aí nesse momento, e aqui no verso 27, olha só, 27, e pelo Espírito foi ao templo. Então, esse também deve ser a nossa motivação de vir ao templo, pelo Espírito, porque aqui o Espírito vai ter condições de falar aos nossos corações. Mas eu quero destacar, irmãos, basicamente aqui, as características desse homem, Simeão. Justo, temente a Deus, ele esperava a consolação ou a redenção ali de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Um homem simples, não era sacerdote, não era conhecido ali, mas ele é um camarada temente a Deus. Nós também devemos ser tementes a Deus. Esperamos a consolação, o retorno de Jesus para a consolação de fato de Israel. E que de fato o Espírito Santo possa estar sobre nós. Amém? Irmãos, esse relato aqui me foi incluído porque lembra que eu falei a respeito de um testemunho de um dos nossos irmãos simples? Na última quarta-feira, a respeito de um homem simples que tinha um testemunho importante para dar e que na sua simplicidade tem impactado corações. E é esse testemunho que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse momento. Eu gostaria da sua atenção. Não durma, certo? Porque são só 3 minutos de testemunho. 3 minutos. Se você cochilar, perde a essência da coisa. Então, abra os seus olhos bem abertos para esse testemunho
breve de 3 minutos apenas que vamos ouvir para então fazermos aqui nossas considerações finais. Amém? Eu me lembro quando eu estava me preparando para estudar teologia e eu me despedi da minha igreja, Vitória da Conquista, lá no interior da Bahia. Eu tinha 17 anos, eu tinha passado no vestibular para teologia do UNASP de São Paulo e eu estava assim, eufórico. O coração, confesso que estava dividido, porque eu ia deixar meus pais, meus irmãos, eu nunca tinha saído da minha casa. Eu ia deixar a minha igreja, os colegas, amigos, mas por outro lado eu estava assim muito eufórico, de estudar teologia, me tornar um pastor. E eu me lembro que num sábado à tarde eu me despedi da minha igreja. Foi um culto jovem, e o pessoal me disse umas palavras bonitas e tal, foi emocionante. Aí depois do culto abracei todos os amigos da igreja, os irmãos que foram ao culto jovem. Aí quando eu estava andando para minha casa, um irmão da igreja me acompanhou. Um senhor que na época devia ter uns 50 anos, mas eu o via como um homem idoso. Eu fui andando para casa e ele me acompanhou, o irmão Isaurino Borges. Ele faleceu, deve ter uns 5 anos talvez. Ele me acompanhou, ele era um ancião da igreja, um líder da igreja, muito consagrado. Ele gostava de dar conselhos para os jovens e ele vivia o que pregava. Por isso ele tinha muita autoridade, uma autoridade conquistada não pela função, mas pela vida. Vocês sabem que é assim, não é? A autoridade legítima se constrói não é pelo cargo, pela posição, mas pelo testemunho, pela vida. E o irmão Zaurino me acompanhou e nós fomos andando, ele me deu muitos conselhos. E quando nós chegamos em frente da minha casa, ele ia seguir para a casa dele. Ele me olhou nos olhos e como quem profetiza, ele me disse assim: Gilson, eu creio que você vai pastorear a igreja que passará pela grande tribulação e verá Jesus voltando. Oh, eu achei isso tão lindo. Por isso que eu tenho essas palavras guardadas na minha mente, no meu coração. Ele disse: eu creio que você vai pastorear a igreja que passará pela grande tribulação e verá Jesus voltando. Eu não sei se as palavras dele se cumprirão de fato na minha vida, mas uma coisa eu sei, que se eu viver nesses dias, quando os servos de Deus terão o rosto iluminado, Deus sabe que essa é a minha oração, que Ele me ajude a não abandonar a sua igreja. Porque ainda que esse seja um tempo glorioso para a pregação do Evangelho, esse será também um tempo tremendamente difícil, de provas para o povo de Deus. Por isso eu clamo a Deus e peço que se Ele der a mim e a você o privilégio de vivermos nesse tempo, que Ele nos dê a força para permanecermos leais à sua causa, a bandeira do Evangelho, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Servos de Deus com o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração, irão de um lado para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Eu creio. Irmãos, quando eu vi esse testemunho, eu fiquei impactado. Irmão Isaurino Borges, um Simeão da vida, um desconhecido, mas como ele conheceu, Patrícia também conheceu, o Geraldo conheceu, não é? Então a gente pode perceber que na simplicidade de cada um, Deus pode e quer usar cada um para, de fato, concluir a obra que tem que ser realizada, porque a mensagem do preparo, ele é uma continuidade. Eu creio. Eu quero fazer uso das palavras do pastor quando diz: eu não sei se vai ser na geração dele, mas nós devemos nos preparar para que, se de fato esse desejo do coração do nosso irmão Isaurino seja uma realidade, que nós todos possamos estarmos de fato e de verdade preparados para aquele grande dia. Amém? Se é o seu desejo de fato se envolver nesse processo de preparo, do qual nós apenas demos aqui uma pincelada, uma enfatizada ao longo dessas quartas-feiras, se é o seu desejo continuar nesse processo de preparo, que você levante a sua mão direita, como quem diz, para o céu. Eu creio que os pastores
dessa igreja, vai pastorear a igreja na grande tribulação, que de fato podemos ter essa esperança de ver Jesus voltar. Amém e aleluia. Vamos ficar de pé para concluirmos com a oração. Amém. Querido Deus, aqui está, ó Deus, uma porção dos teus filhos. Como é bom, Senhor, poder olhar nos olhos de cada um aqui e ver vibrar, ó Deus, essa grande esperança de ver o Senhor voltar nas nuvens do céu. Deus, poder vibrar, ó Deus, com essa promessa que o Senhor fez há tanto tempo e que pode ser executado, cumprido exatamente na nossa geração, Senhor. Ó Pai, nos ajude a nos envolver nesse processo de preparo, Senhor. Não é um momento, é uma sequência, é um estilo de vida, Senhor. Nos ajude a não nos apartarmos da Tua Palavra, desejarmos, ó Deus, e que todos esses itens que foram apresentados aqui ao longo dessas quartas-feiras, e muito mais que o Senhor tem para revelar a cada um de nós, possa ser agradável, não pesaroso, mas agradável na nossa jornada cristã. Que o Senhor também possa alcançar todos aqueles, ó Deus, que dedicaram tempo para parar de frente a uma tela nessa hora, para poder ouvir o que esse rapaz tinha para dizer, mas na verdade não é esse rapaz, é o Senhor querendo convencer cada um dos ouvintes do pecado que há em nós, da justiça que há em Cristo e de um juízo que está para ser concluído, Senhor. Restaura-nos para a glória do Teu nome, nos despeça em paz, que todos os que aqui estão possam voltar para casa na segurança dos Teus santos anjos, com o coração aquecido por ter tido um encontro especial com o Senhor, e tem um desejo de cada vez mais se envolver no processo de preparo para aquele grande dia. Prepara-nos, ó Deus, prepara-te, ó Israel, para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. E é em nome de Cristo Jesus que fazemos essa humilde oração. Amém e amém. Glória a Deus e amém. Deus possa continuar abençoando essa igreja ricamente para a glória do Senhor Jesus. Amém.